Hoje a gente segue com a nossa sessão especial de entrevistas, o aniversário de 20 anos da Band News FM, trazendo ao ar aqui muitas pessoas que nos ajudaram ao longo desses 20 anos, alguns que estão desde o começo da Band News FM. E hoje, nossa convidada especial tem até vinheta, ó. Mais um dia de celebração dos 20 anos da Band News FM. Agora, direto do estúdio, com a presença da voz padrão, Jaqueline Dallabona. Aê! Junto na Band News FM. Maravilhosa! Jaqueline Dallabona. Quem sabe faz ao vivo. Rapaz, sensacional. Então, você gostou? É a primeira vinheta ao vivo que a Jaque faz aqui no ar. É verdade. A chamando, né? Não, e dá vergonha, né? E eu achei no ritmo da Fórmula 1, que teve e a Band News tá junto, nessa. Né? Vem com a gente, cola junto. Não muda o dial, hein? Porque eu sou moça. Eu sou voz feminina, voz padrão feminina, faz favor. Jaque, que privilégio estar contigo aqui hoje. Para quem não sabe, a Jaque tá na verdade, antes da rádio pro ar, fazendo todas as nossas vinhetas. A Jaque é a voz padrão. E eu tava conversando um pouco fora do ar. Na verdade, a gente conversou ao longo desses 20 anos muitas vezes, mas nesse começo, Jaque, a voz padrão no rádio sempre, ainda mais rádio de notícia, foi uma voz masculina. Para quem não sabe o que é voz padrão, é quem faz todas as vinhetas, todas as chamadas da rádio. Então sempre foi aquela voz masculina, aquela voz impostada, né? E a Jaque quebrou essa realidade do rádio de notícia especialmente, mostrando o DNA da Band News FM, mostrando a identidade da Band News. Como é que foi essa ideia, Jaque, lá atrás? Eu mesma não acreditava nisso, Barão, para ser bem sincera, porque quando eu fui convidada por um dos diretores, lá no comecinho, quando existia o projeto, era de uma rádio inovadora, uma rádio que pudesse, primeiro que era a primeira rede de notícias 24 horas, né? A primeira rádio de notícias 24 horas. Então, só por isso já era diferente. E aí a proposta desse diretor era que eu fosse a voz padrão. O que ia na contramão de tudo, porque a tradição eram vozes masculinas, como você bem falou. E eu mesma, quando ele me fez o convite, eu fiquei, será que isso vai dar certo? Uma voz feminina padrão no rádio? Mas, atrás deste convite, tinha todo um perfil inovador da rádio, que era conquistar justamente esse público feminino que até então não tinha o hábito, não tinha a rotina de ouvir notícias e muito menos no rádio. Então a ideia de conquistar esse público feminino e ter uma voz padrão que se identificasse com essas mulheres no corre-corre do dia a dia, criando ali, né, um momentozinho para poder se atualizar, entender o que estava acontecendo no Brasil, no mundo, na sua cidade, com as várias colunistas que foram trazidas para a rádio também, com a intenção de aproximar dessas mulheres e criar nelas um hábito. E que a gente vê hoje, as ouvintes, elas fazem parte, né, da rádio. Elas gostam de participar, de dar opinião. A gente tem vários colunistas, como já tínhamos desde o começo, que traziam temas específicos para a mulher, né, para que a mulher se sentisse parte daquele processo e acolhida, e não distante, né? Porque a voz, a começar pela forma, né, da gente gravar as vinhetas e as chamadas, que, como você também lembrou muito bem, era sempre uma coisa muito severa e muito distante. E fria, né? Você lá e nós aqui. Ouvinte fica de um lado, a gente fica do outro. Você não interage, né? Não havia essa contribuição. E a rádio, eu não sei se lá no começo se pretendia ter o resultado que a gente tem hoje, da participação dos ouvintes e que se tornou uma grande família. Talvez não, a gente não tivesse nem a dimensão da proporção que isso ia tomar. Mas no começo era desafiador, porque todo mundo tentava fazer umas vinhetas e não necessariamente funcionaram das primeiras levas. Então, primeiro eu tinha um desafio que era o seguinte, eu acreditar que aquilo poderia dar certo. Depois, existiam algumas outras pessoas, alguns diretores que assim também não estavam muito convencidos de que a voz padrão feminina era o que ia funcionar para a rádio. Então eu tinha que ainda me convencer e convencê-los de que ia funcionar. E aí, na época, foi convidado o Zusa, Homem de Melo, maravilhoso, diretor musical, produtor musical de grande sucesso, enfim, e que era um doce. E o Zusa foi todo cuidadoso, ele já tinha um histórico de ter produzido outras vinhetas em outras rádios, outros veículos, e ele veio com algumas intenções. Então, na época, até virava piada, porque as primeiras vinhetas que foram pro ar, elas causavam até um certo medo, um certo desconforto. Eram bravas demais. Eram bravas, né? Eram duras. Faz uma pra gente. Era...
seu caminho. E aí o seu caminho, você fala, esse caminho eu não quero pegar. Não, me dá outro caminho. Esse não é um caminho bom. Tinha outra que era Band News Tempo ruim, precisa de tempestade. Vai chover, não tem jeito. Então as pessoas escreviam. Eu lembro que na época chegava e-mail falando, eu tenho medo da voz da Band News. Mas como é que foi chegando nesse encaixe? Porque então, é o texto mais solto, é a coisa virando, menos sisuda, né? A cara da rádio e da nossa redação também. Nós devemos muito isso também ao nosso amigo Hugo. Querido Hugo Alexander. Não quis vir conversar com a gente. Não quis vir, chamei o Hugo aqui, não veio. Ele disse que ele é tímido, que ele não gosta de falar, o negócio dele é criação. É o nosso e maravilhosamente bem, ele transforma as vinhetas, coisas que assim, eu gravo hoje e não consigo imaginar como é que aquilo vai ao ar. Quando eu escuto é genial, é mágico mesmo. Então, na época, o Hugo amaciou todo esse processo e eu também fui encontrando o caminho de falar de uma maneira, me reportar às pessoas como se fosse um amigo também, né? Tanto na forma da informação, nas vinhetas, nas chamadas principalmente. Tem coisas que a gente tem que ir estudando a forma de falar para conseguir passar a intenção real. Especialmente nas chamadas que são mais longas, chamadas... por exemplo, de eleição, que são chamadas muito longas e que a gente tem que conquistar a atenção do ouvinte de uma maneira imparcial, mas para que ele se informe. E isso é fundamental, você tem que passar a mensagem, essas coisas não podem passar batidas. Então, acho que foi muito no erro e no acerto, sabe? Para a gente conseguir chegar nesse resultado hoje que eu acredito que é de sucesso. Tanto é que, como o Megali bem disse esses dias, a gente que era inovador e causava uma certa estranheza, de repente a gente se tornou referência para muitas outras rádios, né? Tem muita mensagem de ouvinte aqui no 999-592100, 11-999-592100. E os ouvintes muito contentes em acompanhar também visualmente, para quem quiser ver no YouTube, a beleza que é a Jaque Dall'Abona. Para quem não sabe, né, a Jaque é uma atriz sensacional e a Jaque era o meu exemplo de cabeça, de humor, de inteligência, do que eu imaginava fazer a rádio. Então, para mim, que fui chefe de redação aqui, sei lá, por mais de uma década, qual é o perfil da Band News FM? A Jaqueline Dall'Abona não apenas pelo que ela representava no ar como sendo voz padrão, ela fora do ar. A Jaque é inteligente, a Jaque é divertida, eu nunca vi a Jaque para baixo, ela é altamente profissional, competente profissionalmente, então sempre foi um privilégio e um exemplo. E o Renato Silva, nosso ouvinte de Pirituba, lembro da Jaque com aquele texto sobre as mulheres do dia a dia. A gente separou, na verdade o nosso Hugo Alexander mandou aqui, foi muito difícil fazer uma edição, mas para exemplificar um pouco do trabalho do Hugo e também da Jaque, essa chamada das mulheres era a identidade inicial da Band News FM. A Band News FM se posicionando no mercado no começo, lá atrás, há 20 anos. Vamos ouvir essa vinheta que é sensacional. Você dirige, atende o chefe no celular, atende o marido na outra linha, come uma barra de cereal, corre pra ginástica, pinta as unhas no semáforo fechado, passa batom sem olhar no espelho, manda o filho fazer lição, lembra de buscar o filho na escola, dá bronca no filho, mexe a panela, corre pro cabeleireiro e fala ao celular fazendo tudo ao mesmo tempo. E ainda tem de ser bem sucedida, bem informada, sexy e magra. A gente sabe bem como é. A Band News FM também só tem 20 minutos para levar o mundo pro ar. And when we come together and work together. Dizer ao povo brasileiro. Dedicação. Ser um pouco mais efetiva. Fica mais difícil um pouco para as mulheres brasileiras. Band News FM, a primeira rádio feita também para você, mulher. Muito legal, gente. E aí o salto, né? No final, ó. O salto, né? Você vê que ela não desequilibra, ela não perde a linha. Ela vai embora. É muito legal. É incrível. Eu fico lembrando desse momento, do começo da rádio, de se posicionar para o mercado publicitário, né? Para os anunciantes, para o público em geral, também para você, mulher. Ou seja, não é uma rádio. E você olha para a redação da Band News FM, historicamente, são... A mulherada. A mulherada domina tudo. Não tem conversa. Tem uma série aqui que a gente separou, vamos aí, que uma sou eu que tô também junto com a Jaque, olha aí, ó. E daí que atingimos uma super marca de seguidores no Twitter. E a gente queria mesmo comemorar com essa galera. É o buffet?
Isso. Queria ter informações sobre festa. Eu posso falar contigo mesmo? Mas é uma confraternização? É, uma confraternização, exatamente. E para quantas pessoas? 1 milhão de pessoas. Para tudo isso de pessoas? Pra quantas pessoas a festa? Ah, é 1 milhão. Eita, a gente vai. É muita gente, né? E para quantas pessoas? Olha, a gente fez umas contas aqui, vai dar 1 milhão. Então, né? Aí vai ficar complicado. Mas o pessoal se aperta, o pessoal é gente boa. Será que não cabe? Acredito que sim. É 1 milhão de gente, cara. É, muita gente. Bah, a gente faz a festa por aqui mesmo. Band News FM. Mais de 1 milhão de seguidores no Twitter. Eu nem sei quantos tem hoje no Twitter, né? Mas a gente tá com mais de 1 milhão, evidentemente, de seguidores. Tem muita gente tentando ver aqui enquanto eu tô falando, mas enfim, esse número foi de 1 milhão. E agora já passou, né? Vocês ligaram nas padarias de verdade pra gravar essa Eu chamada? liguei. Não, Muito não bom. foi. Eu liguei um por um. Muito bom, não é fake, Queria não. fazer uma... Não, imagina. Aí que ele respondeu, Nada é então, fake 1 milhão? Ah, quanta 1 gente. milhão é bastante. O melhor é que Vai ele ser tentava coxinha ou bolinha de né? queijo? É. Não, é fácil. A outra querendo vender o seu produto. Não, acho que a gente consegue. Consegue, ajeitar. dá uma apertada, né? E Muito vai. bom. Muito legal, muito legal. O Jaque, como é que é esse trabalho, né? No teu dia a dia. Você não vem sempre aqui, é uma ideia que o Hugo... Ó, 1,5 milhão. 1,5 milhão. Olha só, Boa. muito obrigado. 1,5 milhão. Boa, boa. De Vai ter que ouvintes. apertar um pouquinho mais pra Vai caber ter que na apertar. festa, Eu vou né? depois, saindo aqui do ar, ligar pros bufês pra ver se alguém junta essa galera. Como é que é esse trabalho, já? Como é que é para você chegar no material pronto, a ideia? Como é que você realiza esse processo, especialmente junto com o Hugo? No começo, Barão, a gente, como eu te falei, a gente não tinha muita ideia de por onde que estrada trilhar e qual seria o resultado ideal disso, e como que a gente chegaria até os ouvintes, de maneira que eles criassem com a gente uma conexão, que hoje a gente pode até dizer que é uma conexão de amizade, de admiração, né, e de participação, acima de tudo, mas naquele primeiro momento a gente não sabia. Então eu vinha sempre para a rádio, a gente gravava junto, o Hugo corrigia aqui e ali, a gente foi encontrando o tom certo. E assim foi durante muito tempo. Claro que a partir de um certo momento você já encontrou essa trilha, você vai e já sabe o que vai funcionar. Quando veio a pandemia, todo mundo ficou recluso. E aí nessa época o Hugo ia até mim, eu gravava num outro estúdio, que era mais próximo de casa. O Hugo ia com equipamento, a gente gravava ali em casa mesmo as coisas. E aí eu percebi que era possível até montar um estúdiozinho em casa. Então hoje eu gravo em casa. O processo basicamente é assim. Encaminham para ele da redação, né, quais são as chamadas necessárias, as vinhetas, as atualizações, até porque tem as outras várias praças, né? E aí ele encaminha para mim e eu já gravo isso em casa, já faço algumas correções ali mesmo na hora, dou uma limpada no material e encaminho para ele. E aí ele vai produzir em cima disso que eu mandei. Então, quando eu mando, eu tô mandando meio que na cega. Quando a intenção tem que ser muito específica, ele já me dá umas dicas, manda uma mensagem e fala, Jaque, aqui a intenção é essa, porque às vezes vem palavras soltas, você não sabe no que aquilo vai ser utilizado. Se precisa ser uma coisa mais séria, mais, né, direto ao ponto, ou se cabe um sorrisinho. Então, quando vem ali só a palavra, só o texto, às vezes precisa que ele me dê uma noção, um perfil melhor. E aí ele me manda ali umas gravaçõezinhas me dizendo por que caminho eu vou, e aí ele faz a mágica, que é o que vai entrar no ar. E tem... É difícil, né? Por exemplo, choveu, apagou. Uma coisa negativa, apagou. acaba a energia. Só que tem que ter também... Não é? Ah, E não dá pra ser só na brincadeira, ânimo, porque é. tem uma seriedade em cima disso, né? Choveu? Apagou. Né? E tem outra do buracômetro também, que era ótimo. E ainda tem, te usa bastante. Tem. E os nossos ouvintes estão amando a entrevista, viu, Jaque? A Aline que tá falando, bom. adorando a conversa de vocês com a Jaqueline. Ouço todos os dias a Band News. Me reconheço nessa voz. A Jaque é sensacional. Outras mensagens por aqui. O Leandro pedindo pra você gravar uma vinheta do Fofocóptero. Falou que a Carla Bigato tá entregando muito da voz dela pro Fofocóptero. E muitos Pode ouvintes deixar. perguntando como é que você cuida da sua voz. Se quando você tá gripada, quando você tá rouca, como é que faz? Tem uma vinheta, algo urgente Conhaque. pra ser gravada. Olha, gente, é puxado esse processo, mas é que como eu já venho me educando nisso há muitos anos, primeiro como atriz, depois como apresentadora, eu tive, graças a Deus, acesso a bons profissionais que conseguiram me orientar a manter esse instrumento, né, profissional, é o meu instrumento de trabalho. Então eu tenho que cuidar. Eu fiz durante muitos anos fono, para até entender onde é que era o registro correto da minha voz. Hoje eu não faço mais, só quando é uma coisa muito pontual que eu quero corrigir, mas eu faço exercícios de aquecimento frequentemente.
para qualquer coisa que eu venha gravar, seja na TV, seja num evento ao vivo, seja gravando vinheta, gravando as chamadas, eu tenho que aquecer, porque é um músculo, né? Se você não cuida, ele não vai entregar no seu potencial total. Então eu faço os meus aquecimentos, bebo muita água e, óbvio, Lady Murphy total. Quando você tem aquela coisa super importante para gravar, já aconteceu inúmeras vezes de eu pegar resfriado, eu tinha sinusites horrorosas que me pegavam assim, me deixavam com a voz sem voz, aquela coisa totalmente nasalada, e eu ligava pro Hugo e falava: Hugo, olha a minha voz, como é que tá? Como é que eu vou gravar assim? Que é pra ele ver que eu não tô mentindo. E ele falava: ai, nega, espera, vamos gravar então, dá mais uns 2 dias aí, vamos ver se melhora. Então, tem coisas que não tem o que fazer. E a gente vê, todo mundo que trabalha com a voz, e é um trabalho diário, é inevitável, né? Você vive em São Paulo, que é uma poluição bem difícil, né, pra gente ter que lidar. Então, dentro da medida do possível, eu faço aquelas lavagens com soro, que não é todo mundo que aguenta, para tentar ir dando uma limpada, bebo bastante água, faço os meus exercícios, e se pegar uma gripe, tem uns aquecimentos que ajudam a abrir, mas eles não conseguem isolar, né, o tipo da voz quando você tá. Então, é a vida, e como tudo é verdade aqui, inclusive a voz da apresentadora tem que, né, da voz padrão tem que acompanhar essa realidade. Tem uma mensagem do Vinícius aqui falando: demorei para entender que ela estava ao vivo. Falei, que vinheta longa essa que tá hoje, né? Pois é, Jaqueline Dall'Abona hoje nessa celebração dos 20 anos da Band News FM aqui no nosso Band News Station. Mais 2 vinhetinhas, uma que eu acho sensacional. Minha gente, a gente está lembrando algumas vinhetas que a Jaque e nosso Hugo Alexander produziram. Então essa daqui é uma vinheta informativa, mas ela não é verdade, tá? Vai demorar para acontecer isso aí. Solta a próxima, Robertinha. Vai começar o horário de verão. É a meia-noite de sábado para domingo. Não esqueça! Adiante o relógio 1 hora. Rádio Band News FM. Em 20 minutos, tudo pode mudar. Não vai começar, minha não gente. Vai. Então é só... Essa é pegadinha, só pra lembrar. Só pra mostrar aí a do galinho. E muitos ouvintes estão falando, e o Simão, né? E o Simão também tem chamada da Jaque com o Hugo e o Simão. Aliás, antes de você colocar... Vamos lá. Você sabe que tem uma curiosidade. Na época, a Tati Vasconcelos... Sim, querida Tati. Quantos anos, querida Tati, tava aqui também. E muitas vezes, quando eu tinha gravação, eu estava envolvida com novela ou coisa assim, que eu tinha... que tá no Rio gravando... e surgia alguma coisa imediata, e eu não estava aqui para gravar, puxavam a Tati. Aí, Tati, grava aqui, ela às vezes, né, quebrava para mim, me ajudava. E frequentemente as pessoas acham que a vinheta do Simão foi gravada pela Tati. Então, até ontem, eu peguei uma mensagem dela respondendo a um comentário que tinham feito no perfil dela, falando... A vinheta do Simão é sua, Tati? Ela falou: eu perdi as contas de quantas vezes eu respondi a esta pergunta. Não, muito da Jaque. É da Jaque. Bota a vinheta, Vamos ouvir aí. A política, a economia, o planeta. 2011 na visão do mais crítico analista do mundo contemporâneo. Neymar engravidou a menina porque ele não sabe dar aquela paradinha. Falta muito pra chegar no Jardim Paulista. Ele falou: cala a boca e continua nadando. 2011 by José Simão. Pra você relembrar o ano rindo. O mosquito chegou bêbado em casa e a mosquita gritou: você picou o Zeca Pagodinho de novo. Saquearam o Museu do Cairo e pegaram 2 múmias. Muito bom, gente. É muito bom, é muito bom. Tem mais 2 vinhetas aqui separadas, o tempo tá voando. Uma da Fórmula 1. Dá pra botar no ar essa aí, Bertinho? Então vamos lá. Pra sacar tudo que rola em Interlagos, você precisa ouvir. Vamos ouvir o rádio. Ô, Tinei, o Raikkonen tá avisando que a Band News FM transmite direto de Interlagos. E as informações chegando dos boxes. E aí o Fernando Alonso dizendo que acha melhor acompanhar os treinos e a corrida pela Band News FM. Lewis Hamilton. Ô, Tinei, o Hamilton mandou recado pra equipe que a cobertura de Fórmula 1 da Band News FM é sem comparação. Esse aí é o Felipe Massa. Pra saber mais, pra curtir mais, pra entender mais. Band News FM, veloz, precisa. A rádio oficial do Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1. É isso aí, o Odinei, o Fábio Seixas, né? E a Jaque gravando esse áudio da Fórmula 1. Robertinho, eu não sei como a gente tá de tempo. Apertados, mas dá pra mais essa. Vamos lá. Então, tá bom.
A gente vai terminar com uma última vinheta aqui, mas antes deixa eu agradecer a presença da Jaqueline Dall'Abona. Amamos. Jaque, obrigado. Foi demais. Um privilégio estar com você esses 20 anos. Eu espero que a gente fique juntos pelos próximos 20 anos. Os ouvintes te adoram. As mensagens são muito, muito bacanas. E adoram sua vinheta, adoram sua voz e adoram você. Então, muito obrigado por tudo, Jaque. Imagina, eu só tenho a agradecer aos ouvintes, a vocês, essa equipe maravilhosa, porque a gente trabalha em conjunto. O resultado da rádio não é individual de cada um. Esse sucesso que a gente atingiu, essa família maravilhosa que a gente conseguiu formar, chegando a todos, né? De uma maneira muito direta, muito amistosa, muito sensível, muitas vezes, as várias histórias que a gente acompanhou, o desenvolvimento e o crescimento da rádio, a gente deve a todos vocês ouvintes, então saibam que a admiração é mútua e a gratidão da minha parte é imensa e que a gente possa prosseguir juntos pelos próximos 20 anos. Eu velhinha, falando Band News FM, 20 minutos, não, agora é um segundo, tudo pode mudar. Gente, um beijo enorme para vocês. Obrigada. Obrigada. E obrigado ao Hugo Alexander, né, que nos abasteceu, Hugo sempre presente aqui. E uma última homenagem ao nosso querido Ricardo Boechat. Vamos lá. Ricardo Boechat, vencedor no Prêmio Comunique-se 2015. E pra chegar ao ponto